Fala galera, mais uma super aula hoje para vocês. Vamos resolver uma questão da AFA sobre sistemas, utilizando ideias que você já pôde conferir no nosso vídeo sobre esse assunto. O quê? Ainda não assistiu? Então corre lá que dá tempo, depois volta para cá para a gente matar essa questão rumo à sua aprovação. Então chega mais com a gente, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e rumo à AFA, depois da vinheta. Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos resolver uma questão da AFA que caiu na prova do ano passado. Uma questão super interessante sobre sistemas. Então vamos para o enunciado. 3 amigas, Teresa, Ana e Kelly, entram juntas numa loja de chocolates. A tabela abaixo indica a quantidade de caixas e o tipo de trufas que cada uma comprou da loja. Então Teresa comprou 3 caixas de trufas de morango, 7 de nozes, 1 de coco. Ana comprou 4 de morango, 10 de nozes e 1 de coco, e Kelly comprou 1 de cada. Com as compras, Teresa gastou R$ 315 e Kelly gastou R$ 105. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. E antes de irmos para as proposições, uma coisa que chama atenção imediatamente é que eu só tenho os gastos de Teresa e de Kelly. Parece que está faltando informação, mas não se preocupem com isso, ok? O que nós devemos fazer é reunir as informações que nós temos e extrair novas informações a partir das primeiras. Então vamos fazer isso. Bom, as 2 informações-chave que eu tenho nesse problema, além da própria tabela, são o fato de que Teresa gastou R$ 315 e Kelly gastou R$ 105. Bom, os gastos de Teresa são 3 caixas de trufas de morango, 7 caixas de trufas de nozes e 1 caixa de trufas de coco. Chamando as caixas de morango de M, as de nozes de M e as de coco de C, nós temos a seguinte equação. 3M mais 7M mais C igual a R$ 315. Fazendo o mesmo para os gastos da Kelly, nós temos, como ela comprou 1 de cada, M mais C igual a 105. Formamos então um sistema com 3 incógnitas e 2 equações. Como temos mais incógnitas do que equações, esse sistema é possível indeterminado. Isso significa que existem infinitas soluções para ele. Poxa, professor, mas então realmente está faltando informação? Não necessariamente. De fato, falta informação para a gente solucionar o sistema. Mas lembrem que o que a questão pediu para a gente fazer foi classificar as proposições em verdadeiras ou falsas. Então, ainda que a gente não consiga achar uma solução única para esse sistema, nós vamos conseguir classificar aquelas proposições. Bom, terminada essa primeira etapa, onde nós levantamos todas as informações do problema de maneira sintetizada, de maneira resumida, é hora de obter novas informações sobre ele. Bom, num sistema, nós sempre queremos eliminar algumas das incógnitas quando possível. Então, olhando para essas 2 equações, eu percebo que, se eu pegar uma equação e diminuir da outra, a incógnita C vai se cancelar. Eu vou ter uma equação que depende somente de M e de N. Isso simplifica o nosso problema. Então, diminuindo, 3M menos N vai dar 2N. 7N menos N vai dar 6N. E o C nós cancelamos. Obtemos assim uma nova equação que é 2M mais 6N igual a 210, que é o resultado de 315 menos 105. Essa equação só tem 2 incógnitas. Essa é a vantagem dela. Mas eu percebo que todos os termos são múltiplos de 2. Então eu posso dividir cada parcela da minha equação por 2, chegando numa equação ainda mais simples, que é
n mais 3n igual a 105. Bom, partindo dessa equação, nós podemos pensar no seguinte. Reparem que m mais n mais c é 105 e m mais 3n também é 105. Isto significa que estes termos são iguais. Portanto, m mais n mais c é igual a n mais 3n. Por quê? Porque ambos são iguais a 105. Então, um é igual ao outro. Perceber esta relação nos permite chegar numa equação também muito interessante, porque aqui nós podemos cancelar o n dos dois lados, chegando na equação n mais c igual a 3n. Esse n pode passar para o outro lado diminuindo, então vai ficar c igual a 2n, que é uma relação muito importante, porque ela envolve somente c e n. Então, trabalhando com as duas equações iniciais, nós conseguimos chegar numa equação que depende somente de m e de n, e uma equação que depende somente de c e de n. Mais do que isso, nós não vamos conseguir, porque, como dissemos antes, esse é um sistema que possui infinitas soluções. Mas, por meio dele, nós conseguimos chegar nessas duas informações que vão ser bem importantes para a gente. Então, voltando para o enunciado, agora que temos essas duas informações-chave, podemos analisar as proposições. A primeira nos diz que o valor da caixa de trufas de coco é o dobro do valor da caixa de trufas de nozes. Bom, nós representamos as caixas de trufas de coco por C e as de nozes por N. E a relação que a gente acabou de descobrir foi que C igual a 2N. Então, de fato, a primeira proposição é verdadeira. Vamos então para a segunda. Ana gastou o quádruplo do que Kelly gastou? Essa é uma das dificuldades da questão, porque o enunciado não me dá praticamente nenhuma informação sobre Ana, exceto a quantidade de cada tipo de trufa que ela adquiriu. Bom, então esse é o nosso ponto de partida. Ana gastou 4 caixas de trufas de morango, mais 10 de nozes, mais uma de coco, o que nos dá 4n mais 10n mais c. Bom, nós conseguimos simplificar o nosso problema chegando na relação c igual a 2n. Então, vou substituir nesta relação. Então, nós temos 4n, isso não muda, 10n mais 2n, ou seja, 4n mais 12n. E aí os gastos de Ana ficam em função somente de m e de n. Eu não sei a quantia em reais que Ana gastou, mas eu sei que Kelly gastou m mais n mais c. Utilizando novamente c igual a 2n, nós temos m mais n mais 2n, que nos dá n mais 3n. Agora, comparando os gastos de Ana com os gastos de Kelly, reparem que se eu multiplicar os gastos de Kelly por 4, eu terei exatamente 4m mais 12n. Ou seja, de fato, Ana gastou o quádruplo do que Kelly gastou. E aí, a segunda proposição é verdadeira. Repare que, apesar de estar pedindo indiretamente os gastos de Ana em relação aos de Kelly, o exercício nunca pediu para a gente determinar de fato quanto a Ana gastou. Isso daí é uma maneira de confundir a cabeça do candidato para ele pensar que tem que calcular de fato quais são os gastos de Ana em reais, quando na verdade a gente não tem essa informação e a princípio nem tem como descobrir. O princípio básico de um problema de matemática é descobrir a informação que você quer a partir da informação que você tem. A informação que a gente tinha de Ana era essa. Então esse é o nosso ponto de partida.
É fundamental nesse tipo de questão, e na maioria dos problemas de matemática, dar um passo de cada vez. Você não precisa resolver o problema de uma vez. Cada passo que você dá te mostra o passo seguinte. Esse é o segredo. Muita gente costuma cometer o erro de querer resolver o problema de uma vez só, achando que só de ler o problema já vai ser capaz de resolvê-lo direto. E na verdade, o grande segredo é que você não sabe quais são todos os passos que você tem que dar. Você sabe qual é o próximo passo. E o próximo passo vai te dizer qual é o passo seguinte e assim sucessivamente. Ok? Você não consegue ver o caminho todo. Vamos supor que você queira sair de casa e chegar numa loja nova que abriu na sua cidade. Você sabe mais ou menos onde fica aquela loja, mas você não sabe exatamente qual é o caminho para lá. Bom, você sabe que para chegar na rua da loja, você tem que andar 3 quarteirões e virar à direita, por exemplo. E chegando lá, você vai andar mais 2 e virar à esquerda. Finalmente, chegando lá, vai ter uma placa indicando a direção da loja. Repare que você não sabe exatamente como faz para chegar à loja de cabeça, de uma vez só. Mas você sabe que se você cumprir determinadas etapas, você vai, enfim, chegar ao seu destino. Em matemática, num problema desse tipo, é a mesma coisa. Eu não sei, mesmo que eu lesse as proposições no início, eu não saberia se elas seriam verdadeiras ou falsas. Mas eu sei que se eu cumprir determinadas etapas, reunir as informações, organizá-las e conseguir novas informações a partir das primeiras, certamente eu vou conseguir resolver o problema, ok? Então, vamos para a terceira proposição. As 3 juntas gastaram menos de R$800. Bom, eu sei agora que Ana gastou o quádruplo de Kelly. E eu sei que Kelly gastou R$105. Portanto, Ana gastou 4 vezes 105, que é 420. Vamos somar agora os gastos de cada uma. 420 da Ana, 105 da Kelly e 315 da Teresa. E, fazendo essa conta, nós temos 5 mais 5, 10, vai 1, 4, 4 mais 3, 7 mais 1, 8. Então elas gastaram juntas R$840, portanto, mais de 800. E a terceira proposição é falsa. Reparem que a gente nem precisava ter feito toda essa conta. Bastaria perceber, no momento em que a gente armou, que 4 mais 3 é 7, mais 1 é 8. Então só aqui eu já teria R$800. Mais alguma coisinha que tem aqui, não importa quanto, seria o suficiente para passar de 800, ok? Portanto, temos 2 verdadeiras. E aí, cuidado na hora de marcar, ok? Porque a gente vê 2 verdadeiras aqui. Olha rapidamente as alternativas e vê apenas 2, dá vontade de marcar a letra C. Mas cuidado, na letra C diz que apenas 2 são falsas. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos marcá-la. Ok, confirmação, resposta certa. Muito bem. Reparem, pessoal, que essa questão da AFA é bem interessante pelo fato de que nós não precisamos resolver o sistema para responder às proposições, ok? Mesmo que você tenha um sistema possível indeterminado, um sistema com infinitas soluções, não é porque você não pode resolver o sistema que está faltando informação na questão, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para a gente te ajudar. E grande abraço e até a próxima aula.